Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês um sonho que eu tive, não essa noite. Eu sonhei, mas eu não tô lembrada do que eu sonhei. E esse daí tá bem fresquinho, então eu já quero deixar registrado aqui, aproveitar que eu tô com a memória mais fresca. Eu não lembro de tudo exatamente, mas eu lembro de um detalhe que me deixou interessada, né? Enfim, eu sonhei que eu estava era alguma casa, só que eu tava do lado de fora, né, da casa, tipo num terraço assim, e dava pra ver longe, né, o horizonte assim. E o planeta, o mundo estava morrendo. E tinha alguém do meu lado, eu não lembro quem era, mas o mundo estava morrendo e havia uma sensação assim de não haver esperança para o mundo. Era como se as pessoas já tinham desistido de tomar qualquer atitude para melhorar o planeta porque estava num nível assim que já não ninguém tinha esperança, né? Então, eu lembro que as árvores, elas, em vez de ter aquele verde, né, vivo que a gente normalmente vê, tinha um verde opaco e com tons alaranjados e marrons. E os galhos das árvores, eles caíam como se tivesse, sabe, apodrecendo a árvore e caía os galhos assim, de repente. Tanto que, claro, a gente tinha que ter cuidado de não ficar debaixo de uma árvore, porque poderia cair um galho e também, né, machucar alguém. Então as coisas, a natureza estava doente, né, estava morrendo. O ar era contaminado, sabe, era tudo assim, bem triste. E eu lembro de que tinha algum animal ferido, talvez era me vem a sensação de que era um pássaro, uma ave. E eu estava tentando ajudar aquele pássaro, aquela ave que estava machucada, né? Talvez não tinha achado comida e eu estava procurando comida para alimentar ela, água. E a pessoa que estava do meu lado, ela falava assim como se, por que você faz isso se o planeta está morrendo? Que diferença isso vai fazer? Não é como se daqui fosse salvar o planeta. Por que você está fazendo isso? E mesmo no meio daquela desesperança, eu falava assim para ele que ainda estava, a gente ainda estava vivo, né? Mesmo que o planeta estivesse morrendo, que as coisas estivessem se deteriorando, apodrecendo, se derrubando, a gente ainda estava vivo e que a gente ainda poderia fazer alguma coisa, por mínimo, por simples que fosse. Ainda havia, sim, um pouco de esperança. Talvez ele não fosse achar comida, sei lá, amanhã, mas hoje, ou naquele momento, ele teria, entendeu? Então, talvez por aquele momento, um pouquinho do planeta, um pouquinho do mundo, teria um, uma esperança, sabe? Uma chama de vida, um pouquinho do planeta estaria curado, um pouquinho do planeta estaria sendo cuidado, né? A chance de sobrevivência era pouca, mas talvez se ajudasse um pouquinho, pelo menos um pouquinho do planeta estaria bem, um pouquinho do planeta ainda respiraria, um pouquinho do planeta continuaria com vida, um pouquinho do planeta ainda inspiraria, um pouquinho do planeta ainda sobreviveria. Então, haveria esperança no mundo que estava morrendo. Como era difícil ver esperança, ter esperança. Era realmente difícil
ter esperança em um lugar onde as árvores estavam apodrecidas, onde o ar estava contaminado. O horizonte era uma neblina contaminada, mas ainda havia vida. E talvez aquilo não fosse salvar o mundo inteiro, mas talvez salvava aquele pouquinho, aquela ave que fazia parte de um todo, né? E talvez eu pensava, se todo mundo fizesse um pouquinho, talvez a gente tivesse a oportunidade de dar um dia mais de vida ao planeta, um pouquinho mais de esperança ao planeta. Então, ajudar, pelo menos um pouquinho, né? Tchau, gente.